Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos ficar de pé. Abra as vossas Bíblias. Livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículos 18 ao 21. Deuteronômio, capítulo 11, versículos 18 ao 21. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas sentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Amém. Podeis tomar o vosso assento. Que Deus vos abençoe. E o assunto que eu quero falar nessa noite é um assunto de extrema importância. Muito tem se falado sobre criação de filhos, e dentro dos princípios cristãos é necessário que de vez em quando alguém fale sobre esse assunto, para trazer a lume como exercício de fixação à nossa mente. Porque eu mesmo cheguei a comentar no passado: olha, parece que não tem uma receita de como criar filhos. Mas com o passar dos anos eu fui estudando cada vez mais e descobri que há sim um manual de como criar filhos dentro dos princípios cristãos, e esse manual é a Bíblia Sagrada. Então, falar sobre a importância desse relacionamento entre pais e filhos como um todo, para que possa ser bem equilibrado, bem ajustado. Todos nós temos uma missão nessa vida. Quando Deus nos dá filhos como uma dádiva, nós temos uma missão: criar esses filhos bem equilibrados, bem ajustados, para que possam tornar bons cidadãos, homens tementes a Deus, pessoas que vai fazer a diferença aí na sociedade. Mas para que isso possa chegar nesse ponto, é necessário o quê? Ter uma educação de base. A base é o fundamento, é a estrutura. E nós vamos refletir nessa noite sobre alguns aspectos dessa educação de base dentro dos princípios cristãos. Primeiro, cuidado com a vida espiritual. Então, nesse relacionamento entre pais e filhos, desde criança, na juventude, na adolescência, até a fase adulta, o cuidado com a vida espiritual é de extrema importância. Alguns até acham: olha, você deve educar seu filho quando ele já tiver noção, quando ele já tiver ciência para escolher a sua religião. Não é assim que a Bíblia Sagrada tem apontado para nós. Mas nós temos que começar desde a concepção do bebê, já pondo o hino para que possa ouvir. O bebê já se relaciona, já está atento ao que está acontecendo aí fora. Então, ouvindo hinos, quando nasce, já temos que investir neles, comprar Bíblias figuradas. Ah, mas o menino vai rasgar a Bíblia, vai riscar ela, não tem importância. Quando estragar, compre outra. Mas é necessário esse investimento desde uma tenra idade, desde o começo. A Bíblia fala no Salmo 127, versículo 3, que os filhos são uma herança do Senhor. Então, o filho não é uma propriedade minha e sua, pertence ao Senhor, é dele, e ele nos escolhe como essa missão. Nós podemos ter êxito nessa missão ou falhar. Isso vai depender da educação que nós dermos para ele, uma educação dentro dos fundamentos da palavra do Senhor. A criança, desde que nasce, ele tem primeiro o relacionamento com os pais, com os familiares, e depois começa essa sociabilização, vai para a escola, vem para a igreja, e vai aumentando esse círculo de relacionamento. Mas e a educação de base? Será que vamos deixar nossos filhos somente com a escolarização?
que é escolarização? É o conhecimento adquirido sentado num banco, numa carteira de escola. Mas nós, como pais cristãos, nós temos que ser diferentes. Nós temos que ensinar a palavra do Senhor a nossos filhos. Então, o ensino da palavra de Deus no lar, o texto que eu li no começo, a Bíblia começa dizendo as palavras do Senhor Deus. Deus se manifesta ao povo de Israel no Monte Sinai como Yahvé, o Deus da aliança. E dentro desses princípios que o Deus da aliança começa a instruir o povo de Israel, então ele informa: olha, grave essas minhas palavras no coração e na mente. No coração e na mente. Coração aqui se refere à parte emocional, parte esquerda do cérebro. Na mente aqui é razão, parte direita. Então essa palavra do Senhor, ela tem que estar na razão e na emoção, para que nós possamos ter um equilíbrio necessário nesse ajustamento e nessa apreensão da palavra do Senhor. Amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Ensine seus filhos conversando, quando estiverem sentados, andando pelo caminho, deitando, levantando-vos, isto é, em todos os momentos. Mas será que nós temos o hábito de ler a palavra do Senhor dentro do nosso lar? Nós investimos tempos em muita coisa, gastamos horas e horas de frente a uma televisão. Eu sempre falo que assistir televisão é ser um momento de bestialização, um momento que você fica meio besta, né? Não tem crescimento nenhum, mas nós ficamos ali, e às vezes gastamos tempo com tanta coisa, e com a palavra do Senhor, com a leitura dela dentro do seu lar. Aqui o Senhor lhe dá o caminho, Ele mostra, em todos os momentos, é tempo de ensinarmos a palavra do Senhor aos nossos filhos, dia e noite. Então o ensino da palavra de Deus dentro do lar é a base para a formação espiritual. Nós queremos que nossos filhos tenham uma boa base espiritual, que tenha temor de Deus, que conheça o Senhor Jesus Cristo, que conheça os fundamentos da palavra do Senhor, que tenha uma fé embasada, que sabe a importância de estar na casa do Senhor, porque nossos filhos vão crescendo, aí chega na hora de ir para a igreja, o pai não vem, quando vem, o filho, se quiser ficar, fica, e vão crescendo de uma forma descomprometida com estar na casa do Senhor, e a base espiritual vai ficando solapada, vai crescendo, mas a base espiritual vai ficando a desejar, crescendo na idade e não no crescimento na base espiritual. Quando chegar à adolescência, não passa disso, na adolescência ele vai se desviar, porque não conhece o Deus que o pai e que a mãe serve, não conhece o Senhor desta igreja aqui, e aí não tem como se firmar. A intimidade com Deus, esse temor ao Senhor, ele só é possível graças ao conhecimento que cada um tem do Senhor Jesus Cristo e da sua santa palavra. Então a palavra do Senhor é a base para a formação espiritual, é a base para a formação moral. De que forma nós queremos que nossos filhos se comportem na sociedade? Se você pega a estatística, 53% dos meninos que estão na FEBEM em São Paulo são filhos de evangélicos, 35% de assembleianos. Por quê? Porque não tem a palavra do Senhor base para a formação moral, não sabe os limites do que é certo e do que é errado, faz o que acham que dá vontade, o que vem na sua vontade eles fazem, o que eles acham que está certo, passa a ter a vida dentro de um relativismo extremo. Então nós temos que cuidar para que a base de formação moral dos nossos filhos seja a palavra do Senhor. Também a base da formação emocional. Querem filhos bem equilibrados, que saibam se comportar diante das circunstâncias, diante dos condicionantes sociais.
Na vida hoje, na sociedade, só vence os melhores. Tem que ter o melhor currículo para ter um emprego. As moças querem somente os mais bonitões aí, tem uma boa formação também intelectual. A pessoa chega numa empresa e vai olhar o currículo. Cadê seu currículo? Quantos cursos você tem? Quais os seus títulos? E se a pessoa não tiver nada disso, ele se sente desprezado, excluído. E aí ele vai criando desequilíbrio emocional. As lutas do dia a dia, se os nossos filhos não tiverem uma boa formação emocional, eles não terão força para resistir e para atravessar. Eu não quero que meus filhos sofram igual eu. Talvez a cruz deles será maior do que a sua. Só Deus, na sua presciência, sabe o futuro. É óbvio que pela lei da semeadura, pelo que você planta, você mais não tem noção do que vai colher. Mas antes que isso aconteça, temos que dar uma boa formação de equilíbrio emocional para nossos filhos. E é a palavra do Senhor. Como nosso filho vai se comportar na sociedade? Como? Se tiver uma boa formação na palavra do Senhor, ele vai ser um bom cidadão aí na sociedade. Então veja que a formação na palavra do Senhor, ela é de extrema importância para a formação do indivíduo, do cidadão, do cristão como um todo. Então os filhos precisam saber o valor da palavra de Deus. Eu desde muito pequeno, ainda adolescente, a minha mãe me ensinava a ler a Bíblia. Meu pai me investiu em mim comprando uma Bíblia toda figurada. Eu começava a folhear, ia lá para os livros históricos, olhava lá o exército de Davi, aqueles homens vestidos lá de capacete, espada e coisa e tal, armadura. Ficava encantado com aquilo. Aquilo eu não precisava nem de ler, eu viajava na mente. E com 14 anos eu comecei a ler a Bíblia. Não conseguia ler, leitura muito pesada, não entendia nada. Terminava o Pentateuco, eu desistia. Com 15 anos eu cheguei a Salmos. 15 para 16 eu cheguei a Isaías. Mas com 16 anos eu li a Bíblia pela primeira vez. Aparentemente foi um momento da minha vida, mas não foi aparentemente. Criou-se um hábito. Hoje, vou fazer 38 anos. Eu leio a Bíblia quase que diariamente. O meu objetivo é ler diariamente. Mas eu não posso mentir e falar que eu leio todos os dias. Mas é quase que diariamente. Quando eu ligo esse notebook, a primeira coisa que sai nele, tem um software aqui, é um versículo bíblico. Aleatoriamente. Sempre versículo positivo, igual aquelas caixinhas de promessa. Só coisa boa. Não tem problema, é a palavra do Senhor. Então nossos filhos precisam conhecer o valor da palavra de Deus, para que eles possam se comprometer com a autoridade de Deus. Deus é soberano, e se não crescerem no temor ao Senhor, não saberão e nem vão compreender a autoridade de Deus. O mundo está numa verdadeira crise de autoridade divina. As pessoas não têm temor de Deus e não respeitam e até blasfemam. Está também vivendo uma crise de autoridade na igreja. Nossos filhos são criados, nós não ensinamos eles a respeitar esse local que é o templo do Senhor. Eu sempre venho aqui na secretaria quase direto na parte da manhã. E às vezes eu vejo a mãe Esther abrindo o templo para fazer a limpeza. Vocês não imaginam quanto lixo fica aqui. Papel de balinha, parece que é do mesmo saco de balinha. É tudo igual os papéis. Esparramado, chiclete, copo, para todo lado. Andação. Lendo a palavra, o povo andando. O que é isso? Crise de autoridade na igreja. As pessoas não respeitam o lugar. Nós, pais, somos responsáveis por isso. De vez em quando eu puxo a orelha dos meus. Eu te vi conversando lá dentro da igreja, viu? Mas isso tem uma coisa que vem anterior. Crise de autoridade dos pais. A autoridade paterna não vem pela imposição da força, não é bater no seu filho, não é gritar com ele. É conversar com ele, é orientá-lo, é conscientizá-lo. É saber ser sim, sim, não, não, negociar quando for conveniente para ambas as partes.
Eu sempre falei para os meus filhos: ó, não batem vocês depois dos 10 anos. E até lá foi poucas vezes também. Mas depois de completar 10 anos, eu nunca mais bati, nem no Vinícius, nem na Mislaine. Precisaram? Claro que sim, mas só converso, e eles me respeitam muito. Mas nós pais temos que ir conscientizando eles quanto a essa autoridade desde que nasceram. Tem pai: não, eu vou esperar meu filho inteirar 5 anos para ensinar para eles a autoridade. Não vai ter jeito. O Piaget escreveu um livro sobre as fases de desenvolvimento da criança até a fase adulta. Vocês querem ver o que ele fala da fase narcisista de 0 a 3 anos de idade? Ele diz que a criança, nesse período da fase narcisista, a criança quer uma coisa, o pai fala, a mãe também fala não, a criança chora. Aí ele pega e entrega. Ah, mas eu vou ficar livre desse choro. Entrega. A criança pega o negócio. Opa, quando eu quiser na próxima é só chorar. E toda vez que chorar, o pai e a mãe cede. Acabou. Já faz o que querem, porque sabe que vai te vencer pelo comportamento do choro. Há uma crise de autoridade humana, mas todo o princípio da autoridade, ela vem de Deus. Deus é a suprema autoridade, porque Ele é soberano. E é importante nossos filhos criarem com a conscientização desses princípios, para que eles não se revoltem no futuro, quando chegarem os seus momentos de crises. Também é necessário ensinar o valor da oração. É um dos pilares da formação dos nossos filhos, aprenderem a orar. A oração aproxima a pessoa de Deus. A oração, nós pela fé em oração adentramos a dimensão espiritual. Vamos até diante do trono da graça e dialogamos com o nosso Deus. Então é importante não só os pais orarem pelos filhos, mas orarem com eles. O mundo é muito difícil. A natureza humana, ela é contaminada pelo pecado. Dentro das prerrogativas humanas, nós somos tentados. Mas se a pessoa tiver uma base na formação da palavra do Senhor, e se ele for uma pessoa de oração a Deus, com certeza vai conseguir superar esses percalços da vida. Então é necessário nós orarmos com nossos filhos, ensinando a eles o valor da oração. A realização do culto doméstico é um outro ponto primordial na formação dos nossos filhos. É um trabalho simples, mas o efeito é muito grande sobre a família, sobre os filhos, sobre a família como um todo. Ah, mas eu não tenho tempo. Meus filhos levantam de manhã, 6 horas, vão para a escola. Eu vou para o trabalho. Mas eu tenho certeza que à noite, antes de dormir, estão todos em casa, depois que chega da igreja. Nem que seja lá para as 11 horas da noite, meia-noite, 15 minutos apenas. É o momento que nós podemos acender o altar da adoração a Deus dentro do nosso lar. Ou será que é melhor nós deixarmos nossos filhos presos à internet, videogame, televisão, som no quarto? O culto doméstico, ele aumenta os laços de afetividade entre os membros da família. 15 minutos apenas, lê lá um texto bíblico, faz uma pequena reflexão, cante lá um hino, 2 hinos, faz os pedidos de orações e a oração final. Não precisa ser nessa ordem, não há um ritual aqui e nem uma liturgia específica, que seja só a leitura da palavra e uma oração, mas o cântico é importante porque é o momento de adoração ao Senhor. Então nossos filhos vão sendo criados no temor ao Senhor, dando importância à leitura da palavra, e vão vendo o exemplo nos pais,
exemplo de fé, de fidelidade. Então, dentro do relacionamento na vida familiar, nós temos que dar noção de autoridade, de desobediência e também do conceito de pecado aos nossos filhos. Uma criança de 4 a 5 anos, ela já tem noção do que é certo e do que é errado. Às vezes a criança vai pegar o controle lá da televisão, você fala, não pode. Já uma criança bem pequenininha, ela leva o dedinho e fala assim, pode não, pode não, pode não. Já tem noção. Aos 7 anos já tem essa conscientização sobre os conceitos ou o conceito de justiça. Já está atingindo a idade da razão. Um pouco mais na frente, na adolescência, realmente é um momento difícil de passar, por causa das crises existenciais. Então nós temos que ajudar nossos filhos a passar por isso aí, dando essa sustentação a eles, dar noção de liberdade. Nossos filhos têm que ter noção de liberdade, e uma liberdade assistida e condicionada. Nós também não temos que prender eles em fazer as coisas, não. Mas a grande questão aqui são esse momento de crises existenciais. Às vezes eles querem um tipo de música. Olha as músicas que eles gostam aí. Vixe, 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 vixe. Muita treta, muita treta. Eles gostam desse tipo de música. Você não. Muita treta, muita treta. Você gosta de Mateusiense, Irmãs Palavrinha. É muita treta, viver num lugar onde ninguém te É uma folha seca caída no chão, alma cansada. Eles estão aqui com Mano Tutão. Olha que nome, irmãos, Mano Tutão. Apocalipse 16, não sei mais o que. Só que você tem que saber dialogar com eles. É melhor eles ouvirem esse tipo de música, mas você está aí assistindo eles. Você está trazendo eles para a igreja. Essa música, apesar desse ritmo que você não gosta, tem uma letra. Preste atenção na letra, pelo menos. Muita treta, muita treta. É muita treta. Qual é o dilema desse momento da crise de identidade? O dilema aqui é uma combinação entre, para os adolescentes, entre uma atração física, eles olharem no espelho e gostar do que está vendo, com inteligência, se sentirem inteligentes e ter dinheiro no bolso. Mas é muito difícil um adolescente ter essa combinação. Geralmente é um momento que é dinheiro zero. O máximo que ganha é uma mesada, a merreca do pai, às vezes ganha cadeirada mesmo. Começa a nascer umas espinhas, uma coisa assim, elas olham no espelho, somente as meninas, vê uma espinhazinha apenas, nossa, mas eu estou um horror. Então tudo isso vai surgindo aí um sentimento, uma autocondenação, um sentimento de incompetência, às vezes de incapacidade, principalmente quando pega uma nota baixa lá na escola. Diretora ou a coordenadora pedagógica chama os pais lá na escola, chega lá, entrega o boletim para o pai e para a mãe, e você olha, tudo nota abaixo de 6, às vezes até abaixo de 5, pelo menos algumas, né? Tudo não, exagero, né? O filho fica de cabeça baixa, se sentindo incapaz. Você tem que ajudar seu filho. Meu filho, você é inteligente, você pode. É só estudar um pouco mais, se comprometer mais. Vinícius prestou vestibular, não passou, se sentiu tão incapaz. E você é um garoto ainda, só tem 17 anos, vai fazer um cursinho, vai se preparar melhor. Então nós pais temos que ajudar nossos filhos a passar por essas crises de identidade que eles passam. Nós também passamos por isso. Talvez você não teve o apoio devido dos seus pais, ou talvez até teve, mas nós podemos melhorar e passar com nossos filhos esses momentos. Essa tão conhecida crise de identidade se apresenta aos jovens, e eles começam a se perguntar:
Qual é o meu lugar? Parece que eu não acho o meu lugar na igreja, nem na escola, nem no meio da família, lugar nenhum. Qual é o meu lugar? Qual o meu valor enquanto pessoa? O que eu vou ser na vida? Cada dia, esses meninos aí de 15 a 17, 18 anos, cada dia eles falam que vai prestar vestibular para o negócio. Eu quero ser médico, quero ser advogado, quero ser professor, quero ser militar. E mudam, no outro dia fala outra coisa. Isso é normal nessa fase. Qual será o meu propósito na vida quando entrar na idade adulta? Eu digo uma coisa para todos: Deus tem um propósito maior na vida de todos nós. Parte das nossas crises, até mesmo na fase adulta, é não saber qual é o propósito de Deus na sua vida. Atitudes que promovem a autoestima dos filhos: dar e cobrar na medida certa. Nós também temos que dar. Você tem que acreditar, confiar no seu filho, na sua filha, mas também tem que cobrar na medida certa e de acordo com a idade. Quanto mais idade, maior serão as cobranças. Nós também temos que saber apreciar o que nossos filhos fazem. Normalmente nós pais, quando eles não acertam, nós passamos longas horas, longos sermões, reclamando dos erros deles. Você não poderia fazer assim. Quantas vezes eu já te falei? E quando acertam? Você já elogiou seu filho quando eles acertam? Elogiam? Ou é apenas uma obrigação deles em acertar? Quando nós só reclamamos do que eles fazem errado, do que eles poderiam ser melhores, e não elogiamos eles, isso vai prejudicar a autoestima deles. Então nós temos que dar liberdade aos nossos filhos também, mostrando os limites. Olha, eu te deixo você ir em tal lugar, tem que vir tal hora. Hoje tal do celular é tão bom, né? O filho demorou 5 minutos, a mãe já está lá ligando. Está onde? Vai chegar que hora? Eu fiz um curso recentemente na Polícia Civil para ser monitor com relação a acompanhar jovens na sociedade com relação ao comportamento deles. E uma das coisas que foi muito debatido lá foi sobre drogas, muito mesmo. E até o doutor Edemundo disse o seguinte, que é até interessante os pais, não é invasão de privacidade, mas os pais saber até mesmo que tipo de amigos que os filhos têm na internet, no Messenger, nas salas de bate-papo, nas redes sociais, olhar o tipo de mensagem que está recebendo no celular. Eu já vi minha esposa fazendo isso. Vai ser invasão de privacidade? De certo modo, sim. Mas então nós temos que saber até onde podemos ir. É óbvio que nós temos que respeitar a individualidade deles, sem dúvida nenhuma. Mas nós também temos que saber com quem eles estão andando. Eles ainda não têm uma formação suficientemente para poder andar com más companhias e não se contaminar. Nesse período de formação, de crises, de repente os coleguinhas induzem eles a fazerem coisas que você não está lá junto para estar assistindo ele ou ela. Então é necessário que nós possamos acompanhar isso aí. Outra coisa interessante nesse cultivar o respeito aos filhos é nós pais falar sempre a verdade para os nossos filhos. Tem pai que mente para os filhos. Meu filho, eu vou comprar isso para você. Faz promessa e não cumpre. Se você atingir nota 8, a média, no final do ano eu vou te comprar uma bicicleta. O menino esforça, luta e tal. Chegou o final do ano, nota 8, a média. Agora eu não tenho dinheiro não.
por que prometeu? Compra crediário, vai lá e compra crediário, presta atenção, mas cumpre sua promessa. Então nós pais, se não pudermos cumprir as promessas, não faça. E temos que respeitar a individualidade deles, sim, de acordo com essa idade. Demonstrar amor através de afeto, de carinho. É tão bonito você ver um pai pegando um filho já quase adulto no colo, beijando. Entre as mulheres parece que isso é mais fácil. Eu tenho uma certa dificuldade em fazer isso com meus filhos. Mas a filha e a mulher, geralmente, elas são mais melosas, mais carinhosas. Elas mesmas tomam iniciativa. Talvez você não teve essa formação do seu pai e da sua mãe. E você, como adulto, como um pai, como uma mãe, tem dificuldade em fazer isso. Mas isso é importante para a formação do seu filho. Faça isso. Comece. Ultrapasse o próprio limite da sua formação. Procure entender seus filhos nas falhas. Não, mas eu sou obreiro, e se meu filho aprontou isso, minha filha fez aquilo, manchou meu ministério, e agora? Vou puni-la. Quem é que não falha? Quem que não falha? Todos nós falhamos. Se seu filho, sua filha falhou, procure entendê-los. Perdoa-os. Procure ser amigos íntimos de seus filhos. Eles vão apreciar isso. Seja o confidente do seu filho. Seja confidente da sua filha. Olha, meu pai, minha mãe realmente são meus amigos. Falam qualquer coisa comigo. Lá em casa eu já dei liberdade para os meus filhos conversarem comigo sobre qualquer assunto. Já cheguei, sentei no sofá, falei com eles: olha, quiserem saber qualquer coisa sobre drogas, sobre sexo, sobre namoro, sobre vida, o que seja, procure para mim. Eu prefiro que eles ouvam e aprendam dentro dos conceitos da palavra do Senhor de mim, do que aí fora. Aceite seus filhos como eles são. Tem pai e tem mãe que são frustrados na vida e querem realizar seu sonho nos seus filhos. Meu filho tem que ser um médico, ele tem que ser um engenheiro. Tem que ser? Será que ele quer isso? Então nós temos que apreciar nossos filhos como eles são, respeitar a escolha deles. A comunicação com os filhos. Procure entender seus filhos. Quais foram os motivos, as razões para as atitudes, as ações e as reações deles? Por que eles reagiram assim? Por que eles fizeram aquilo? Procure entender. Tem momento que nós temos que ter essa empatia, se pôr no lugar do seu filho, tentar compreendê-lo, por que eles tomaram essas atitudes. E dedique tempo aos seus filhos, converse com eles, ouve eles. Na nossa cultura ocidental, geralmente nossos filhos já estão grandões, 15, 16, 17 anos, vão falar as coisas conosco. Cala a boca, você é menino, você é criança, não sabe nada não. Isso é cultural. Se você pega a cultura oriental, por exemplo, entre os judeus, há um ritual lá, o Bar Mitzvah. A criança com 12 para 13 anos, é levada até a sinagoga, é feita uma sabatina diante do rabino, de acordo com os conhecimentos que ele apresentar da lei mosaica. Se forem aprovados, sai dali considerado adulto. Pode até casar se quiser, é ouvido. E nossos filhos com 12, 13 anos não sabem quase nada de Bíblia, nem o ouvimos. Veja a diferença cultural. Podemos ser diferentes, fazer melhor.
Então é necessário nós conversarmos com eles, ouvi-los, ficar um tempo, passear, ir para a pizzaria, levar eles para a sua pescaria. Eu acampo todo ano, desde pequenininho, e levo eles. Pequenininhos pus na aula de natação, aprendendo a nadar para mim não ter preocupação lá na beira do rio. E aprenderam a gostar. Evite gritar com seus filhos, isso é um mau exemplo. Tem mãe que acha que o filho só vai ouvir se gritar bem alto. Quanto mais alto gritar, aí que o filho vai ouvir. Isso é um péssimo exemplo. E nós, como cristãos, temos vizinhos. Nossa vida tem que ser luz para o mundo. E nós temos que fazer a diferença. Mas tem filhos de crente aí, principalmente nos colégios. É até bom nós aconselharmos eles a ficar calados. Não fala que é crente lá não, porque vai sujar a imagem da igreja. Mas graças a Deus aqui na 4 de outubro não tem gente assim não. Orem por seus filhos e com eles. Outra coisa é dizer aos filhos que o amam. Já falou para o seu filho, para a sua filha: olha, eu te amo, papai, mamãe ama você? São 3 palavrinhas que têm um grande efeito nessa comunicação, nessa relação entre pais e filhos. Outra coisa nessa comunicação com os filhos é pedir perdão para eles. Não, mas eu sou o pai, eu sou a mãe. É rebaixar demais pedir perdão para o meu filho, para minha filha. Não. Se você errou, peça perdão para eles. Isso é um exemplo de grandeza de alma. E eles vão apreciar isso aí. A disciplina. Efésios 6:4 diz: pais, não irrite seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, quais são os meios para se conseguir a disciplina? Primeiro, ensina a palavra do Senhor. Quanto mais seus filhos saberem da palavra do Senhor, mais disciplinados serão. Ser exemplo de vida. Jesus falou: olha, para os discípulos, eu lhes dei o exemplo. Façam como lhes fiz. Façam entre vocês o que eu fiz. Eu lhes dei o exemplo. Você tem sido bom exemplo para o seu filho? Ou seu filho todo dia vê um cobrador bater na sua porta? Escuta que o pai ou que a mãe é mentirosa, que não cumpre as coisas, que não se relaciona bem, que é uma pessoa antissocial. Um dia Irado me chamou: olha aqui, João, na agenda aqui do Colégio Militar, está aqui, a agenda da Mislaine. Defina sua mãe com uma palavra. Ela escreveu lá carinho. Seu pai, ela escreveu exemplo. E eu fiquei todo feliz em ver que minha filha me vê como exemplo, e meu filho também. Então veja que nós temos que ser o exemplo. Nossos filhos estão se espelhando em nós. A correção. Provérbios 29:15 fala que a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entrega a si mesma em vergonha à sua mãe. O 17: discipline seu filho, e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. É óbvio que hoje você não pode bater no seu filho, mas o conselho tutelar está aí. Mas nós temos que agir com bom senso. Nesse curso que eu fiz com alguns delegados, psicólogos, eles orientaram os monitores lá de que talvez uma palmadinha de leva, uma coisa assim, é melhor do que deixar o filho a Deus dará, de qualquer jeito. Mas negocie com o seu filho. Quer ver um exemplo? Um dia eu tive uma reclamação do Vinícius na escola. Falei: meu filho, não faz isso, eu vou te punir. Veio a segunda reclamação. Na terceira eu chamei ele para conversar. Falei: eu vou te bater, estou com o cinto na mão, e te avisei. Ou
Vou tirar o que você mais gosta por 60 dias. Sem assistir desenho, sem videogame por 60 dias. Quer apanhar ou quer ficar sem o que você mais gosta? Pensou, 60 dias? Não, vou ficar sem assistir desenho e sem videogame por 60 dias. Desinstalei, pus na caixa, pus em cima do guarda-roupa. Quando inteirou 50 dias, ele começou a contagem regressiva. Pai, só falta 10 dias, né? Agora só 9? Até chegar no último. Amanhã vence? Vence. Então, se você permitir, eles vão escolher. Então, uma forma de punição, de correção, é também tirar alguma coisa que eles gostam. A base da disciplina, o amor. Nós não podemos bater nos nossos filhos ou tentar discipliná-los na hora da raiva. Você vai ser injusto. Já teve um momento de eu esperar 2 dias para conversar com meus filhos, porque na hora eu estava descontrolado. Hoje eu não estou em condição para conversar com eles. Vou esperar passar esse descontrole emocional. E às vezes levar 1, 2 dias para conversar com eles. Senta aqui, vamos conversar agora. Aqui no versículo, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Provérbios 3:12. Qual é o segredo da disciplina? É firmeza com amor. Você ser firme, sim, sim, não, não, mas com amor. E amor versus controle. Isso, o resultado serão filhos saudáveis e respeitosos. Mas o amor é a base de tudo. Qual é a finalidade da disciplina? Primeiro, obediência. Viu, filhos que estão aqui? Tem que ser obediente ao papai e à mamãe. A Bíblia fala em Colossenses 3:20: filhos, obedeça a seus pais em tudo, pois isso agrada a Deus. Quer ser obediente a Deus? Seja obediente também a seus pais. Isso agrada ao Senhor Jesus. Honra, outra finalidade da disciplina é honrar. Tem honrado seu pai e sua mãe? Ou você tem envergonhado seu pai e a sua mãe? Êxodo 20:12 fala: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra. Tem muitos filhos que não vão passar dos 20 anos de idade, porque só desonra o pai e a mãe, e não estão sob essa promessa de Deus, de ter vida longa. Quer ser abençoado aqui, ter vida longa, ser bem sucedido em tudo? Honra seu pai e sua mãe. Ainda com relação à finalidade da disciplina, responsabilidade. Não, mas meu filho, minha filha são muito novos, eu não posso cobrar isso deles. Lamentações de Jeremias 3:27: é bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Começar cedo. E uma das finalidades da disciplina é a sabedoria, a vara da correção da sabedoria. Nós podemos aqui mudar a vara aqui como uma figura de linguagem agora. Você deve usar o bom senso como uma forma de correção a seu filho, e isso vai ter como resultado filhos sábeis e tementes ao Senhor. Mas a criança entregue a qualquer jeito aí, um estado de antinomia, sem limite, sem lei, com certeza irá envergonhar o pai e a mãe e a igreja. Os 10 mandamentos para os pais, já entrando na parte final. Cultivar o amor crescente. Nós temos que cultivar isso em nossos filhos, demonstrar um amor sempre crescente, sempre maior, mas um amor também paciente e eterno. Considerar o seu cônjuge como um presente de Deus. Tem honrado o seu marido, viu, esposa? Tem honrado a sua esposa, maridos? Como é o seu lar? É um ambiente de paz? Seus filhos são felizes nesse ambiente proporcionado por vocês dois?
cônjuges? Um tem honrado o outro dentro do lar? Ou seu lar é somente um ambiente de brigas e de intrigas e é um verdadeiro cabo de guerra entre vocês? Pais em conflitos, isso é terrível para os filhos. Cuidar do lar com afinco. Um dos papéis do homem é ser o provedor do lar, isso é bíblico. Como tem sido a sua presença dentro do seu lar? Você tem provido a sua família somente no material? Ou tem provido a sua família também no espiritual, no social, no emocional? Que tem pais que, apesar de estar ali dentro do lar, tem pai que está dentro do lar, mas é um pai ausente. Ele acha que pagando a faculdade do filho, lhe dando uma mesada é o suficiente. Não é. A presença, ela não é só física, mas é uma presença que tem de haver uma comunicação, abordar todos os aspectos aqui. Não, mas na hora do Jornal Nacional eu não posso conversar com ninguém. Agora, depois do jornal, na hora da novela, eu não posso nem ouvir uma buzina de carro na porta de casa. Depois de um Jornal da Globo, eu não posso perder, porque o Palocci acabou de renunciar. Não vai sobrar tempo nenhum para o filho ou para os filhos. Policiar as conversas com outras pessoas. Tem mulheres que saem aí espalhando seus conflitos conjugais para vizinhos, parentes próximos. E às vezes o filho é meio pequeno, está ali escutando a conversa. Depois escuta alguma coisa que desabone o relacionamento do papai com a mamãe. Como é que os filhos ficam nessa situação? Eles também se sentem ofendidos. Nós temos que policiar esse tipo de conversa. Tem coisas que é de foro íntimo, somente seu, somente de vocês dois, os cônjuges. Ninguém tem que participar dessas conversas. E entre o casal tem de haver total relacionamento, pleno. Isso cria um ambiente gostoso dentro do lar. Criados, os filhos observando os pais dentro de um relacionamento de honestidade, de fidelidade, de comprometimento um para com o outro. Os filhos estão vendo isso aí. Isso é um fator de união e de estabilidade dentro do lar. E nós temos que desenvolver atitudes no nosso dia a dia enquanto pais, para que os nossos filhos possam ser criados olhando o nosso exemplo e se tornar também pessoas com bons valores. Porque nós temos que dar conta um dia diante de Deus. Qual vai ser a formação do seu filho? O esposo deve sempre dizer à esposa palavras agradáveis. As mulheres têm que ouvir do marido pelo menos 333 vezes por dia do marido que ele a ame. Mulher precisa ouvir isso aí: meu amor, eu te amo. Os filhos também estão observando isso. O amor é como uma planta que você tem que regar ela todos os dias. Isso serve de exemplo para os filhos. Cultive uma recreação sadia. Nós temos que aproveitar todos os tempos que temos, ou programar, para ter uma recreação, um entrosamento, ter um entretenimento entre nós, membros da família. Eu sei que hoje é difícil você tirar um tempo aí no sábado à tarde, no domingo depois do almoço, que você veio na escola dominical, depois do almoço, para sair com a família. Mas nós temos que programar isso aí. Talvez um passeio no final de semana, mas chegar aqui na igreja ainda a tempo de assistir o culto. Uma visita a um parque de exposições, uma ida a um shopping, uma pescaria, né, pastor Adriano? Ninguém é de ferro. Tudo isso serve para quebrar a rotina do lar. Parece que no lar, quando está na rotina, está tudo no automático. Todo dia a mesma coisa. E nós temos que quebrar essa rotina. Isso é bom para a formação emocional.
manter o espírito familiar, considerar os parentes do seu cônjuge também. Tem homem que não considera a sogra, todo tipo de piada é para a sogra, toda coisa é a sogra que tem que ser comparada. Sua sogra é a avó dos seus filhos. E a sua esposa irá ficar com o coração ferido, ou vice-versa. Tem mulher também que não tolera a sogra de jeito nenhum. Parece que a sogra é uma eterna concorrente dela. Esse tipo de relacionamento é um mau exemplo para os filhos. E por último, manter uma vida plena de comunhão com Deus, orando junto, ensinando os filhos a trilhar os caminhos retos, enfim, viver. O Senhor falou que nós teríamos aqui uma vida com abundância. Então a abundância, ela tem de ser em todos os aspectos. Tem gente que pensa que vida abundante é só dinheiro no bolso, e não é. Dinheiro não traz felicidade a ninguém, mas ajuda, né? Então o zelo da parte espiritual é muito importante no lar, para um viver feliz. Amém? Igreja de pé, por favor. Está encerrando. Sem Deus, o lar será minado pelas forças do mal. E de que forma essas forças do mal vão se materializar dentro do lar? Através das drogas, dos vícios, da prostituição, da desunião, de contenda, de toda ordem de conflitos, disputa de poder entre marido e mulher, entre uma irresponsabilidade também dos membros da família e tantos outros males. Então, sem Deus, o seu lar será minado pelas forças do mal. Só com a presença do Espírito Santo é possível nós enfrentarmos, enquanto pais e filhos, os desafios que o mundo nos traz. Mundo materialista, relativista, inclusive relativizando os valores morais. Então nós precisamos do Espírito Santo e da palavra do Senhor. E eu encerro dizendo: não deixe passar a oportunidade de você implantar o culto doméstico dentro do seu lar. Esse talvez seja um dos grandes desafios nossos hoje. E que bom um dia nós podemos dizer, ou hoje dizer, como Josué disse: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Vamos fazer uma oração encerrando essa palavra. Cada um apresente a sua família, os seus filhos diante do Senhor. Peça sabedoria ao Senhor para que você possa criá-los dentro dos princípios da palavra do Senhor. Apresente seus filhos, o seu cônjuge, toda a sua família ao Senhor nessa noite. Oremos. Senhor Jesus, somos agradecidos ao Senhor por esse momento em que passamos diante da tua presença. Eu te louvo, meu Senhor, porque o Senhor é soberano e o Senhor nos deu uma missão enquanto pais, em criar os filhos, e um dia teremos que apresentá-los a Ti como pessoas, e para isso, para ter uma boa formação, temos que criá-los dentro dos princípios da Tua Santa Palavra. Portanto, eu te peço que nos dê sabedoria, para que nós possamos não falhar, mas ter êxito e eficiência no ensino da Tua Palavra. Eu te peço a proteção especial sobre as vidas das famílias que estão aqui, que estarão ouvindo esse DVD em algum momento qualquer. Abençoe, Senhor, a cada um, cada família, cada filho, que nós possamos fazer a diferença, tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, amém, Senhor. Muito obrigado, que Deus vos abençoe.